vocês infinitamente. Então eu queria compartilhar uma palavra com a igreja, com os formandos, que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor vai dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Até aí nós vamos ler a palavra, que o Espírito Santo de Deus fale conosco de uma forma muito especial. Queridos, esse texto, eu sou apaixonado pela Bíblia, e é claro que sou apaixonado por ela por inteiro. Mas existem algumas palavras que marcam a nossa vida, tem alguns textos que nós nos identificamos com ele, somos cortados por ele, somos edificados por eles, renovados por eles. Esse é um dos textos que já falou muito comigo, já me ajudou muito na minha caminhada, me inspirou muito. Eu queria compartilhar algumas coisas com a igreja, com os formandos a respeito desse texto. A Bíblia vai dizer que Paulo está tendo uma conversa com Timóteo, está tendo um diálogo com Timóteo. E é interessante dizer que Paulo está discipulando Timóteo, está ensinando ele a viver a jornada cristã, a caminhada cristã. E nesse discipulado, ele começa a fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que ele tinha vivido, de tudo aquilo que ele estava vivendo, mas de tudo aquilo que ele iria viver. É interessante dizer que o apóstolo Paulo está mergulhando dentro dele e contando a sua história, a sua jornada, a sua caminhada, todo o seu processo, tudo aquilo que ele vivenciou na sua história. E às vezes é muito difícil para nós pararmos tudo e mergulharmos na nossa história e refletirmos de tudo aquilo que a gente já viveu. É muito difícil às vezes mergulhar dentro de nós e fazermos retrospectivas dentro da nossa vida, porque existem muitas coisas que a gente não quer lembrar, existem muitas coisas que a gente já passou, que a gente já viveu e que a gente não quer mais tocar nesse assunto. São coisas ainda que às vezes nos machucam, tem coisas ainda que nos fere, coisas mal resolvidas, e às vezes é difícil mergulhar nesse interior. Eu não sei se você já parou e tentou silenciar sua mente, sabe, pastora Natasha? Quando tentamos silenciar a nossa mente, passamos por um dos maiores desafios da nossa vida, porque nós vamos começar a compreender que os barulhos de dentro são muito maiores que os de fora. Às vezes, quando silenciamos a nossa alma, os pensamentos começam a nos bombardear, porque existe muita guerra aqui dentro, e que não deixa você parar de pensar, de refletir, de ficar mergulhando em coisas e situações que você viveu. Mas é muito bonito quando a gente entende que a nossa história é marcada, não por aquilo que a gente fez às vezes. A nossa história é marcada quando Cristo entra na nossa vida e muda a nossa história. Porque o Cristo vivo tem esse poder de fazer isso com a gente, pastor Wesley. Ele tem o poder de pegar a nossa história, arrumar nossa bagunça, enterrar nosso passado, arrumar nosso presente e projetar nosso futuro. Eu gosto dessa frase porque é exatamente o que Cristo faz em nós. Ele transforma a nossa vida de tal forma que começamos a vivenciar algo profundo com Deus. E as lembranças daquilo que nos faz sofrer, elas ficam pequenas diante do Deus que entra na nossa história e nos dá uma oportunidade de recomeçar e fazer tudo de novo. Essa noite eu vim dizer para você, você tem a oportunidade de fazer tudo de novo, porque o Cristo que escreve a sua história está aqui na Metodista Central nessa noite.
O apóstolo Paulo está vivendo isso, está contando isso para Timóteo. Está dizendo, olha, eu vivi coisas, inúmeras situações, mas eu vou te contar a partir do que eu aceitei Jesus, a partir do que eu encontrei com Cristo, como que a minha história se tornou. Eu acredito Timóteo olhando para Paulo com os olhos fitados, brilhando, em alguém que inspira, porque não tem nada melhor que andar com gente que nos inspira, não tem nada melhor que andar com gente que nos faz sonhar, andar com gente que nos faz crescer espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente. É bom colar com gente que realmente faz a diferença na nossa vida. Eu já queria te dar um conselho: procure andar com gente que te inspire de verdade a ser uma pessoa melhor. Apóstolo Paulo está contando para Timóteo, Timóteo está com os olhos sobre ele. Quero parafrasear, conjecturar, até que eu não fira a palavra, encantado em ver o apóstolo Paulo diante dele, o homem que fez total diferença no Novo Testamento, no início da igreja, que viveu coisas extraordinárias. E eu fico imaginando ele com os olhos regalados, fitados, dizendo, conta a sua história para mim, conta o que você viveu, Paulo, conta para mim essa jornada. E ele começa a dizer assim, nessa jornada eu combati o bom combate. Ele está contando para Timóteo, dizendo assim, Timóteo, na minha jornada, eu decidi uma coisa. A minha jornada não foi fácil, foi marcada de muitas lutas, de muitos combates, de muitas dores, de muitos desafios, de muitos enfrentamentos. Eu passei por situações diversas, mas eu preciso dizer uma coisa, eu preciso te dizer que todas elas se tornaram um bom combate. Que eu fico imaginando como que pode existir um bom combate, sendo que todo combate é difícil. Porque se eu perguntar à igreja e dizer quem quer enfrentar um combate aqui, muita gente não vai querer, porque o combate desgasta a gente emocionalmente, desgasta a gente espiritualmente, fisicamente. Então é muito difícil ter que enfrentar isso, ter que passar por isso, ter que passar por esse processo. Mas a gente entende que não existe nenhum santo sem cicatriz, e não existe evangelho sem lágrimas. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, todos os meus combates tornaram-se bons, porque eu enfrentei eles com Cristo, e quando Cristo está nos combates, nós somos mais que vencedores. Difícil é quando enfrentamos os combates sozinhos, difícil é quando enfrentamos os nossos desafios e as nossas jornadas sozinhos, porque quando enfrentamos sozinhos, não temos a certeza de que se cair Ele me levanta, se chorar Ele me consola. Se eu não tiver força, Ele me toma pelos braços. Quando eu estou sozinho, eu me sinto inseguro, porque eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Quando eu estou sozinho, eu vivo de expectativa, pode dar certo ou não pode. Mas quando eu estou com Cristo, eu vivo de fé, e a fé é o firme fundamento do que eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Quando eu vivo com Cristo, eu tenho uma certeza viva, eu posso enfrentar o que for, Ele estará comigo todos os dias, até a consumação do século. Ele enxugará minha lágrima, Ele vai me sustentar, Ele vai me dar força, Ele vai me consolar, Ele vai me ativar, Ele vai me perdoar. Quantas vezes eu cair, Ele sempre vai estar comigo. Eu preciso dizer uma coisa para você, metodista, hoje, aos formandos que estão aqui: o Cristo que está nesta igreja, olhando para você, através do seu Espírito Santo, quer dizer algo para você aqui hoje. Eu não sei qual o combate que você está enfrentando, mas Ele está aqui hoje para segurar na sua mão, para te dizer: eu sou contigo. Tu que esse irmão do seu lado, me ajuda a pregar, e fala com ele: você não está sozinha. Eu sei que não é fácil, as noites são traiçoeiras,
Os dias às vezes são sombrios. Tem momento que o nosso rosto é banhado com lágrimas, que as dores gritam. Mas precisamos decidir com quem vamos enfrentar o combate. Ele diz assim: olha, Timóteo, eu passei por muita coisa. Fica imaginando ele olhando para Timóteo e dizendo assim: os combates foram inúmeros. É, Paulo, você passou por quê? Eu passei por naufrágio. Teve dias que eu achei que a minha vida ia se perder. O vento estava tão forte, as embarcações começaram a quebrar. A embarcação começou a quebrar. Começamos a jogar tudo fora, perder tudo. Um desespero tomou conta da tripulação. Mas naquela noite, mais uma noite, eu percebi que eu não estava sozinho. Porque o anjo desceu, visitou a nossa embarcação e disse: não temas, apóstolo Paulo, eu sou contigo. A vida de ninguém vai se perder, porque eu vou guardar vocês até a terra. Fique imaginando que coisa extraordinária é ter essa experiência. É vivenciar, é isso. É às vezes vendo as coisas indo embora, as coisas perderam o controle, o navio quebrando, as ondas bravias, o vento forte. Mas na mesma hora daquele desespero, a nossa vida não é marcada pelo desespero que está se passando, mas pela presença de Deus visitando a gente, dizendo: fica tranquilo que ninguém toca na sua vida, porque eu sou contigo. Talvez tenha alguém aqui nessa igreja que está vivendo exatamente assim, combatendo o bom combate. O vento está batendo na sua embarcação, que é a sua vida. Algumas coisas já foram embora, você já perdeu, já foi embora, já teve perdas às vezes, financeiras, emocionais, familiares. As coisas foram se quebrando pelo caminho. Mas Deus te trouxe aqui na Metodista hoje para pegar na sua mão e falar: fica tranquilo, o navio quebra, mas você vive. O navio se desfaz, mas você fica de pé, porque eu te sustento. Ele está contando para Timóteo: eu não passei só por naufrágio, não. Eu passei por açoites. Eu fui humilhado em praça pública. Sofri 4 quarentenas de chibatadas em praça pública, nu. Fui preso num cárcere. E naquele dia, diante das feridas do corpo, das dores, da vergonha, da humilhação, eu resolvi cantar e orar. E quando eu cantava e orava, um terremoto aconteceu. Quando eu cantava e eu orava, um terremoto aconteceu no meio daquele cárcere. E quando todo mundo estava pensando que eu ia desistir, que eu ia parar, eu continuei cantando e orando, cantando e orando, cantando e orando, até que o céu resolveu descer sobre aquele cárcere. As correntes foram quebradas, o cárcere inteiro se quebrou, se desfez. E Deus visitou a gente. Naquele dia, quem batia pediu socorro por salvação, e a gente teve a oportunidade, no meio daquele caos, ainda de ver uma família sendo transformada e salva. Paulo está dizendo assim: você vai passar por situações diversas, vai ter momento de vergonha, vai ter momento de humilhação, vai ter momento de dor,
Vai ter momentos que você vai se sentir preso e só a sua alma que vai estar livre. Vai ter momentos que você vai sentir que a vida está amarrada, está travada, pé e mão está travado. Mas não esqueça que nesse dia a sua alma está livre. E se a sua alma está livre, você pode orar, cantar e você vai ver um terremoto acontecer. Quando a gente descobre isso, as circunstâncias não têm poder, Eduardo, de mexer com a gente. As circunstâncias não têm poder de guiar a nossa vida, de direcionar o nosso estado de espírito. Porque eu não sou movido pelas circunstâncias dessa vida. A gente precisa de aprender isso. Porque somos muito emotivos, somos muito emoção. E quando tudo está bem, a gente está bem. E quando está tudo mal, a gente está muito mal. Quando as coisas estão fluindo, a gente está sorrindo com Cristo. Mas quando as coisas fogem do controle, a gente distancia dele. Porque a emoção, a circunstância, tem poder de controlar a sua vida. Paulo está dizendo, a emoção não controla a minha história. Quem controla a minha história é o Cristo vivo que está dentro de mim. Porque mesmo quando tudo não está bem, eu tomei uma decisão na minha vida. Quando tudo está bem, eu adoro. Mas quando tudo não está bem, eu adoro também. Quando a porta se abre, eu celebro. Mas quando ela está travada, fechada, eu celebro também. Porque eu acredito que tem um de repente de Deus para acontecer na minha história. Porque a Bíblia diz assim, e de repente... Sabe o que é? De repente, quando eu menos esperava, quando eu achei que nada ia acontecer, o cárcere tremeu, as cadeias partiram diante de mim e Deus mudou a nossa vida. Eu quero declarar sobre a sua vida, o de repente de Deus vai bater na sua porta. O de repente de Deus está visitando você agora. Quando você menos esperar, você vai ver as correntes cair, as coisas se resolverem e a vitória chegar na sua história. Passei por naufrágios, passei por açoites, passei por frio, passei por fome, fui apedrejado, fui jogado para fora da cidade no muro, fui desamparado por amigos, pessoas que eu achei que eu poderia contar, não seguraram na minha mão, Timão. Eu tive que enfrentar com Deus. Por isso que eu estou te dizendo, eu decidi lutar o bom combate, porque o bom combate é lutar com Cristo e para Cristo. Porque quando Cristo está conosco, Timóteo, todas as coisas é possível ao que crê. Ele está dizendo assim, Marconi, uma coisa eu aprendi, tanto viver feliz na fartura, como também padecer necessidade. Em qualquer dessas circunstâncias e situações, eu aprendi a viver com Ele. Mas uma coisa eu aprendi no meio da fartura e da escassez. Fala para o seu irmão, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então ele está contando a história, os desafios da vida dele. Naufrágio, frio, fome, açoite, apedrejamento. Mas em cada delas, a história dele era marcada por intervenções do céu. Era marcado pelo socorro bem presente de Deus. Era marcado por um Deus que guardava e cuidava da vida dele. Sabe o que eu acho lindo na história do apóstolo Paulo? É quando ele chega num ápice de amadurecimento espiritual, que ele começa a dizer assim, uma coisa eu vou dizer para você, nem a altura e nem a profundidade, nem a espada, nem a morte, nem o porvir,
nada vai me separar do amor de Deus. Esse ápice de maturidade é dizer: eu não caminho com Cristo por troca. Eu não estou andando com Cristo pelaquilo que Ele me dá. Eu estou andando com Cristo pelaquilo que Ele é. Porque o que Ele é mais importante do que Ele me dá. Porque se Ele não me der nada, Ele já me deu a salvação. Mas uma coisa eu decidi, que esse amor que eu encontrei, essa graça que me alcançou, de me tirar de perseguidor para perseguido, para me tirar de uma fúria do império de Roma, que eu aplicava, que eu respirava a morte, que eu ameaçava os santos. Uma coisa eu vou te dizer, essa transformação que Cristo fez em mim, eu vou declarar para muita gente, para a igreja de Corinto, ele estava dizendo: nada vai me separar do amor de Deus. Esse amor eu nunca mais deixo Ele, porque Ele é o único amor de verdade que eu encontrei na minha história. Sabe o que Ele quis dizer? Ele quis dizer algo profundo. Ele disse assim: olha, abatido aqui dentro, aqui fora, ó, abatido, mas aqui dentro nunca destruído. Sabe o que ele estava dizendo, Lê? Perseguido aqui na carne, mas aqui dentro jamais desamparado. Eu vim dizer para a igreja: perseguições virão, abatimentos virão, mas aqui dentro seremos visitados pelo Espírito Santo. Ele nunca vai nos deixar, porque Ele é a nossa força. Eu passei por isso tudo. Passei por naufrágio, passei por frio, passei por fome. Eu acredito que os formandos que estão aqui, 4 anos ou 5? 4 anos. 3 anos e meio, 5 aqui, quantas coisas vividas. Não foram naufrágio, não foi frio, mas só vocês sabem das dores. Só vocês sabem da renúncia desse processo, dessa jornada. Como que foi difícil. Como que vocês teve que aplicar resiliência, força. Porque teve dia que só teve raça, coração para enfrentar. Mas nunca se esqueça que esse Deus segurou bem firme na mão de vocês. Porque se não fosse Ele, vocês não jamais chegariam aqui. Como o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate. Vocês combateram o bom combate porque Cristo foi com vocês todos os dias. Todos o processo que vocês enfrentaram, acadêmico, o Deus que fortalece, enxugou lágrimas, sustentou, renovou força, deu saúde, deu sabedoria, deu inteligência, deu estratégia. E vocês podem dizer como o apóstolo Paulo disse: Timóteo, eu combati o bom combate, mas hoje eu estou celebrando porque eu completei a carreira. Completei a carreira. Que coisa difícil é completar a carreira, irmão. Porque somos bons em começar, mas muitas das vezes não conseguimos terminar. E eu aprendi uma coisa nessa caminhada: não é do jeito que eu começo, é do jeito que eu termino. Pastor Wesley, eu não vou ser lembrado do jeito que eu começo, porque eu começo muito empolgado. Mas eu vou ser lembrado do jeito que eu termino. Eles vão me conhecer, sabe como? Quando eu sair. Aí é o resultado de toda a minha história. É o resultado de toda a minha jornada. Porque tem gente que começa muito bem, mas não resiste os obstáculos, não resiste os desafios, não resiste os enfrentamentos, não resiste as humilhações, não resiste as lágrimas, não resiste as aflições. E eu posso dizer uma coisa:
estamos nos tornando a geração mais fraca que já habitou nessa terra. Desistimos tão fácil das coisas. Reclamamos de tudo e de todos. Tornamos seres insatisfeitos com tudo. Tudo queremos justificar. Tudo queremos exigir. Tudo que está em volta de nós. Nos tornando frágeis nessa geração. O meu clamor é que o que uma geração tolera, a outra sofre. Porque o que estamos tolerando, vamos tornar os nossos filhos ainda mais fracos do que somos. Porque se somos ainda resilientes, é porque nossos pais nos forjaram e nos treinaram. Mas o triste é que desistimos de tudo. Qualquer coisa a gente fala, não vou mais, acabou. E não quero sofrer não, não quero pelejar com isso não. Tem quanta gente entregando sonhos, desistindo de faculdade, de curso. Quantos começaram com vocês? No primeiro ano estava lotado, mas no decorrer dos anos, as pessoas foram desistindo, foram dando justificativas, alguns com justificativas plausíveis, outros por nada. Só porque não quero renunciar o tempo, não quero renunciar o meu lazer, não quero renunciar àquilo, ou a isso, ou aquilo. A verdade é que não estamos conseguindo completar o que começamos. O apóstolo Paulo disse assim: desde que eu aceitei a Cristo, eu não mudei. Nada modificou o meu amor, a minha fé e a minha alegria em Cristo. Os enfrentamentos tudo que eu passei, em momento algum eu pensei em voltar atrás. Eu até pedi para tirar espinho na carne, mas quando ele falou que a graça dele me sustentava, eu continuei, eu caminhei. Mas uma coisa eu posso dizer para você: eu não abri mão, nem sequer de um dia, de caminhar com Cristo. Posso fazer uma pergunta? Quantas coisas você está abrindo mão? Quantas coisas você está desistindo? Queria que você fizesse uma reflexão. Quantas coisas você decidiu ir embora, sem pagar preço, sem lutar, sem partir para cima? Dizer: eu não abro mão, eu não desisto. Eu vou ser forte, eu vou ser corajoso, eu vou ser firme. Ainda que me doa, ainda que arranca pedaço, mas desistir não é a minha palavra. Eu fui projetado, é para cima, é para andar para frente, não é para voltar para trás. O apóstolo Paulo me ensinou isso. Uma coisa eu faço, eu avanço para a questão diante de mim e esqueço das coisas que ficaram para trás, e eu vou para o alvo da soberana vocação. Diga para o seu irmão: olha para frente. Já falei isso em algumas pregações. O retrovisor é desse tamanhozinho, e o para-brisa do carro é desse tamanho. É para você olhar pouco para trás e muito para frente. A oração da serenidade, sabe o que ela diz? Me ensina, Senhor, a modificar as coisas que eu consigo. Sabedoria e inteligência para modificar as coisas que são cabíveis eu modificar. E me dê graça e sustento para aceitar as que eu não consigo modificar. Tem coisa que não depende de você. Tem coisa que não são as suas palavras que vão convencer. Não é os seus argumentos. Tem coisa que é só Cristo que vai resolver. Eu completei. Eu comecei
e terminei. Isso é extraordinário. Hoje está tendo um culto aqui de celebração, de adoração aos formandos, porque eles começaram, mas eles concluíram, eles terminaram. E eu posso dizer uma coisa para você: só recebe o gozo da vitória daquele que persevera. Porque quem não persevera não vai conseguir sentir o sabor da vitória daquele que perseverou até o fim. Isso é extraordinário, quando sentimos sermos impulsionados pelo Espírito Santo e a nos encorajar a lutar mais um pouco, a lutar pela sua família, a lutar pelo seu casamento, a lutar pelos seus filhos, a lutar pelos seus estudos, a lutar pelo seu trabalho, a lutar pela sua empresa, a lutar pela sua caminhada cristã, a lutar pelo seu ministério, a lutar contra o pecado, a ficar de pé na presença. Somos impulsionados todos os dias a dizer: eu não abro mão, porque Cristo me sustenta todo dia. Eu aprendi uma coisa com Martin Luther King. Vou falar igual o pastor Wesley. No livro do Martin Luther King estava escrito, sabe o quê? Tem 4 maneiras de chegar. Primeira é voando, segunda é correndo, terceira é andando e a quarta é arrastando. Mas uma coisa eu digo: parar e desistir nunca. Eu não sei como você vai completar a sua carreira, se é voando, se é correndo, se é andando ou se é arrastando. Mas uma coisa eu vou dizer: voltar para trás nunca mais. Que você seja inspirado pelo Espírito de Deus nessa noite a continuar. Eu sei que você tem inúmeros motivos para desistir. Eu sei que você tem argumento suficiente para parar. Eu sei que você tem razão até de não voltar mais aqui. Mas eu não sou impulsionado pela razão. Eu não sou impulsionado pela emoção, pelas circunstâncias. Eu sou impulsionado por esse amor que me faz acreditar que o meu amanhã vai ser melhor do que o hoje. Eu vim declarar isso sobre a sua vida. Se você continuar, você vai entender o sabor de dizer como o apóstolo Paulo disse: eu completei a carreira, eu cheguei, eu consegui, eu venci. Dá um abraço nesse irmão, dá um toque nesse irmão e fala assim: continua vencedor, não para por nada. A verdade é que os formandos estão completando uma carreira acadêmica. Um ciclo está se fechando e outro está se abrindo profissionalmente. Mas o mesmo Deus que te sustentou até aqui é o mesmo Deus que vai continuar sustentando a vida profissional de vocês, abrindo porta, operando, ministrando, agindo no que vocês não conseguem agir. Creia nisso, mas nunca desistam. Complete a carreira e sempre esse Cristo no centro da vida de vocês. Eu vou encerrar essa mensagem dizendo como que o apóstolo Paulo conseguiu combater o bom combate e completar a carreira, porque existe um resultado para isso. Porque a grande pergunta, pastora Natasha, é: como que faz para conseguir? Como que faz para não desistir? Como é que faz para aguentar tanta coisa assim? Só falou de naufrágio, só falou de frio, de fome, de jogar lá para fora do muro, de apedrejamento, de açoite. Só falou que ele começou e só terminou no final. Como é que faz para continuar? Como é que faz para ter essa resiliência, esse poder de se refazer, de fazer igual a fênix, de renascer? Como é que faz para ser isso? Aí ele escreve assim, o resultado: completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira. Aí ele dá o segredo: guardei a fé.
fé. Esse é o segredo da igreja. Nas cartas de João, vai dizer assim, Mateus: essa é a vitória da igreja, a fé no Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque aqui dentro, aqui dentro é a sede das nossas emoções. Aqui, mente e coração. Aqui eu decido guardar o que eu quero. E às vezes a vida torna pesada porque eu guardo muita coisa que eu não preciso. Uma vez, eu vi uma ministração na igreja. O pregador espalhou vários lixos no corredor da igreja, sacolas de lixo. E virou para as mulheres e disse assim para as mulheres: abre a bolsa de vocês e joga fora o que vocês não precisam de carregar. Meu Deus, deu 2 sacos de lixo, gente. Nunca vi tanta mulher para guardar tanta coisa nessa bolsa. Aí ele disse assim: assim é o nosso coração. Às vezes estamos pesados, emocionalmente, espiritualmente, porque estamos carregando bagagem que não precisamos de guardar. O apóstolo Paulo podia ter guardado mágoa daquele carcereiro que bateu nele, mas ele decidiu lavar os vergões. Aceitou ser cuidado por aquele que o machucou e o feriu. Ele podia ter guardado muita raiva daquele povo que apedrejou, mas ele decidiu continuar pregando. Ele poderia ter guardado muita raiva daqueles que fizeram tantas dores, que causaram tanto sofrimento nele, mas ele decidiu amar essas pessoas. Sabe por que às vezes a gente não consegue completar a carreira? Porque o nosso coração está pesado, a gente está guardando um monte de coisa que não precisa. Porque a nossa mente está pesada, porque a gente está guardando muita coisa dentro dela, maquinando muita coisa dela que não precisa. Por isso que você é todo armado assim. Você já acha que todo mundo vai te machucar, que vai te trair, vai te ferir, porque você está tão ferido e machucado. Eu acho que ainda dá tempo de você ir na segunda-feira no Restaurando Almas, R.A. Talvez você está aqui e as coisas te incomodam. Tem gente que te incomoda ainda. Tem ambientes que você chega e você está todo travado, todo trunfado, por causa de um monte de coisa que você guarda. Posso te dar um conselho? Fala com essa pessoa que está do seu lado. Deixa essa bagagem hoje aqui. Fala com ela. Fala assim com ela assim: vai ser feliz. Agora não fala com ela não, senão ela vai ficar constrangida. Eu vou falar só com você. Para de estragar a vida dos outros. Com esse mau humor, com essa ignorância. Está difícil. Você virou um reclamão. Porque tem um monte de coisa aí guardada, que você machuca um monte de gente. Você é todo dodói. Porque o seu coração está cheio está todo atribulado. Está na hora de você virar o copo para baixo. Esvaziar o copo que está cheio, que entornou, que transbordou. E viver uma vida leve, tranquila, feliz, sorridente. Não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Ao invés de eu guardar mágoa, tristeza, dor, ferida, lembrança, eu enchi meu pulmão de fé, meu coração de fé. E quando
tudo achava que não ia, eu continuava acreditando e dizendo: Ele vai fazer, Ele vai operar, Ele vai realizar, Ele vai me sustentar, Ele vai visitar, Ele vai modificar. Como é que você acredita? Porque eu tenho fé, e a fé é o firme fundamento do que eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Eu acredito que minha família vai, eu acredito que o meu filho vai, eu acredito que minhas finanças vai ter uma virada, eu acredito que ainda eu vou viver numa profunda paz, eu acredito que vai dar certo. Por quê? Porque a fé que habita dentro de mim faz eu acreditar que o meu amanhã vai ser melhor que o hoje. Enche esse coração de fé, querido. Enche esse coração de fé. Você precisa dela para continuar vivendo. Porque eu só acredito em dias melhores quando esse Cristo vivo bate bem dentro de mim, acelerando e dizendo: vai, você tem promessa, eu te escolhi, e escolhido, mas não desamparado. Eu sou contigo, meu querido. Fica firme, vai, não desiste, não para, não desanima. Eu sou contigo. Essa é a nossa vitória. Aí quem guarda a fé, escuta Deus falar com ele assim. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, e eu vou fechar aqui: desde agora, a coroa da justiça. A coroa da justiça está proposta não somente para mim, mas também para todos aqueles que creem na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: Timóteo, o resultado de lutar o bom combate, de completar a carreira, de guardar a fé, sabe qual que é? É a coroa da justiça. Ele está dizendo: se aqui na terra não te honrarem, o céu vai te honrar. Se aqui na terra não te der o verdadeiro valor, o céu vai manifestar o que realmente tem valor na sua vida. Sabe o que ele está ensinando para Paulo? Não lute pelas coisas da terra, porque as coisas da terra são passageiras, mas existe uma coroa incorruptível, existe um céu aonde é incorruptível, existe um lugar aonde não existe lágrimas, nem choro, nem dor, aonde não precisa de sol, porque a glória de Deus brilha naquele lugar, e é esse lugar que vale a pena a gente lutar. Eu encerro a minha palavra aqui dizendo para você: se a honra não chegar aqui, não preocupe com essa honra, porque essa honra é passageira, ela dura 70, 80. E eu nunca vi aqui nessa terra todo mundo ficar para sempre num pódio. Eu já vi muita gente subir no pódio e de repente ser esquecido. Mas eu vim te dizer, existe um pódio que jamais você vai ser esquecido. É ele dizendo, não somente a mim, mas também a Igreja Metodista Central, que acredita na volta e na vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa coroa da justiça está proposta para mim e para você. Creia, acredite, lute, porque o